é uma revisão, uma revisão geral daqueles conceitos iniciais ligados ao balanço patrimonial. O objetivo dele é tentar ajudar principalmente aqueles alunos com a entrada mais tardia, né? Mas claro, o vídeo de revisão está à disposição de todos aí. Nós faremos uma breve análise dos slides 30 a 37 do nosso material de aula, que é o conjunto ali que apresenta o balanço patrimonial, tá? Então, vamos lá? Vou sair da tela aqui. Então, balanço patrimonial, portanto, aí numa breve revisão. Claro, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, entre em contato conosco pelo Facic Interativa, pelo e-mail ou por outros recursos, para poder aí auxiliá-lo a sanar suas dúvidas, tá? O balanço patrimonial, a gente vê em tela aí uma definição. Ele é um conjunto, um relatório contábil que nos evidencia os ativos, passivos e conta do patrimônio líquido, tá? Ele tem como característica o equilíbrio. Então, o lado esquerdo, em termos didáticos, trabalharemos assim, no lado esquerdo, os ativos, os bens e direitos da empresa, precisam se totalizar com o lado direito, que apresenta os passivos, que são as obrigações, mais o capital próprio da empresa, o capital próprio que está representado ali na conta do patrimônio líquido, tá? Nós vemos aqui que temos uma correlação de causa e efeito ou origens e aplicações, por isso existe a igualdade entre os valores, tá? Os passivos e patrimônio líquido representam origens de recursos e os ativos as respectivas aplicações destes recursos. Seguindo aí, o balanço patrimonial ele advém da equação básica da contabilidade ou equação patrimonial, conhecida aí, nós vimos no início do semestre como bens mais direitos menos obrigações igual a patrimônio líquido, né? Quando a gente faz o ajuste matemático desta equação, nós chegamos aí no terceiro conjuntinho aqui, né? Que o ativo será igual passivo mais patrimônio líquido, em virtude aí desse equilíbrio matemático, né? Nós temos aí uma equação que resultaria em zero na comparação entre os valores, daí advém o equilíbrio matemático, né? Daquela disposição, inclusive daquela disposição teórica, científica, de demonstrar origens e as respectivas aplicações destas origens. Aqui a estrutura básica do balanço patrimonial. Esse é o primeiro nível de classificação, né, que nós já apresentamos aí. Ativos, representando o conjunto de bens e direitos da empresa. Os passivos demonstram as obrigações existentes na empresa e o patrimônio líquido, o capital próprio, tá? Olha aí as definições. Observando também aqui um conceito novo, um conceito importante aqui, né? Os passivos são também classificados como capitais de terceiros. Por que de terceiros? Porque são outras pessoas, outras empresas, outras entidades contábeis que nos disponibilizam aqueles recursos. Em geral, esse financiamento vem pelo prazo, né? Então você compra de um fornecedor que te dá lá 10 parcelas, 10 meses de pagamento daquele item que você comprou, seja um equipamento ou um item que vai para o estoque. Ao te dar esse prazo, ele te financia, e você consegue, ao ir trabalhando na sua atividade, conseguir ganhar o dinheiro suficiente para pagar as parcelas da compra com aquele fornecedor. Mesma coisa se for um empréstimo junto a um banco, a uma financeira, né? Você pega o empréstimo, pega o dinheiro, ele vem aqui para o ativo, porém você tem um prazo para pagar. Este prazo é o que te financia, que te dá a possibilidade de usar aquele recurso que você pegou emprestado para gerar mais dinheiro e ir pagando as parcelas das dívidas ali com capitais de terceiros. Patrimônio líquido são os capitais próprios, né? Eles representam ali o capital que os sócios investiram, mais eventualmente lucros ou até mesmo prejuízos, e as reservas que não compõem no patrimônio líquido. É o capital que vem dos sócios da empresa, mais aquele gerado internamente. Segundo, então aí o primeiro nível, né, mostrando aí os conceitos de aplicação dos recursos e origem dos recursos, ligado a capitais de terceiros e capitais próprios. E o segundo nível de classificação do balanço patrimonial é aquele relacionado aos prazos, que é aquela divisão entre circulantes e não circulantes. Nós temos, olha aí, ativos circulantes e ativos não circulantes, passivos circulantes e passivos não circulantes.
Vou começar a explicar aqui pelo passivo porque é mais fácil. Eles estão diretamente ligados à questão de prazo de realização, prazo de pagamento. Passivos circulantes serão aquelas obrigações que têm que ser pagos em até um ano, em até 12 meses. A gente define como circulante e não circulante a questão de um ano. Se uma situação, no caso do passivo aqui, você tem que representa uma dívida que vence em até um ano, em até 12 meses, ela é uma dívida circulante, é uma dívida de passivo circulante. Se essa dívida supera os 12 meses, por exemplo, um financiamento com 16 parcelas, 20 parcelas, 24 parcelas e por aí vai, da 13ª em diante, daquela que ultrapassa um ano em diante, ela passa a ser considerada passivo não circulante. Okay? Então, passivo circulante vence em até 12 meses, passivo não circulante, teremos aí alguma parcela superando um ano de vencimento, supera os 13 meses ou mais aí. Nos ativos circulantes, o conceito básico também se mantém. Então, eu tenho situações em que vão ser realizadas em até um ano, são os ativos circulantes, não? Ou seja, você fez aqui no caso são direitos a receber, né? Então você fez uma venda a prazo e essa venda teve lá, por exemplo, um parcelamento de até 10 parcelas, cada parcela por mês, 10 meses para receber toda a venda realizada com o cliente, é um direito a receber de ativo circulante, né? Ele vai para a conta de clientes ou conta de duplicados a receber dentro do ativo circulante, porque ele será recebido em até 12 meses, em até um ano. Dentro do ativo circulante também estão registradas aquelas contas que têm recursos que serão utilizados em até um ano, também em até 12 meses. Existe uma questão também de classificação ligada à liquidez. Liquidez é questão de dinheiro, né? Que a gente na sequência comenta um pouco mais aqui. Mas itens que serão utilizados em até um ano também vêm para cá. Por exemplo, a questão dos estoques, né? Em geral, os estoques espera que eles sejam utilizados rapidamente, principalmente quando entra na questão de gestão, com just in time, por aí vai, né? Os estoques não devem, muitas vezes eles não podem ficar tanto tempo parado assim na empresa. Estoques são aqui classificados no ativo circulante e também as contas que representam dinheiro da empresa. Ou seja, a própria conta caixa já é dinheiro, ela já tem alto índice de liquidez, é o mais alto índice de liquidez, que já é dinheiro. E as contas bancárias, conta corrente da empresa, alguns investimentos de recuperação rápida, como poupança, CDB, né, que você rapidamente retorna o dinheiro para a conta corrente e pode reutilizá-lo. Tá? Então, todos esses valores são ativos circulantes. No ativo não circulante, temos também os direitos a receber com prazo superior a um ano, semelhante ao do passivo circulante, né? Só que aqui no passivo eram dívidas, no ativo circulante são direitos a receber. São, por exemplo, vendas a prazo com mais de um ano de parcelamento. Você vendeu alguma coisa com, por exemplo, 16 parcelas, cada parcela um mês, 16 meses, portanto, as 4 últimas parcelas, aí da 13ª até a 16ª, serão classificadas como ativo não circulante, porque supera esse mês de realização. E também teremos dentro do ativo não circulante aqueles itens que esperamos utilizá-los, que são bens da empresa, com um prazo superior a um ano. Estes itens específicos entram aí no terceiro nível do ativo não circulante. Né? Bom, o primeiro grupo aqui, vamos observar primeiro as classificações aqui, né? São 4 divisões dentro do ativo não circulante, são 4 divisões dentro do terceiro nível, que é o realizável a longo prazo, que são as contas a receber, são os direitos a receber, como por exemplo, de vendas a prazo superior a 12 meses, com 13 parcelas, 14 parcelas, 30 parcelas, toda parcela superior a um ano vem para cá, realizável a longo prazo. Em investimentos imobilizados e intangível, já temos esses itens que esperamos utilizar por prazo superior aos 12 meses. Em investimentos, temos muitos investimentos societários, como temos nesse exemplo aqui, investimentos em empresas coligadas e controladas, né, que são empresas nas quais a empresa A, por exemplo, a empresa A comprou ações da empresa B, da empresa C, da empresa D. Estas ações vêm para cá, né, nesse grupo de investimentos. Aqui cabem outros investimentos também, como joias, pedras preciosas, obras de arte, tá? Mas em geral vamos perceber esse tipo de situação. Investimentos em outras empresas, investimentos societários aqui. Então não confundir, né? Esse investimento aqui não tem nada a ver com poupança, com CDB, RDB, essas contas de mais rápida liquidez financeira vão lá para o ativo circulante em investimentos, prioritariamente em investimentos societários.
No imobilizado, temos os bens da empresa. Temos exemplos aqui: imóveis, veículos, computadores viriam para cá, mesa, cadeira, projetor, outros tipos de equipamento vêm para cá também. Tá? No imobilizado, os bens físicos da empresa. E no intangível, os bens sem forma física, os bens intangíveis, aqueles que representam o direito de uso de algo, né? Em geral, inclusive com muito valor agregado. É o caso aqui das marcas, né? Marcas, quando a empresa consegue tê-las registradas, em geral tem um valor muito alto. E softwares, outro exemplo bastante comum, né? Praticamente todas as empresas têm utilizado algum software. Aquelas que têm uma aquisição dos mesmos, os registrarão aqui no ativo intangível. E outros itens aparecem aqui também, né? Como marcas e patentes, direitos autorais e por aí vai. Com relação ao patrimônio líquido, esse daqui não é um objetivo específico da nossa disciplina estudá-lo com muito afinco, mas ele também tem essas divisões, tá? O capital social é o principal que nós trabalharemos na nossa disciplina. E também a questão do lucro e prejuízo, que ele vem decorrente da DRE. A gente na DRE apura o lucro ou prejuízo, e este lucro ou prejuízo, este resultado, vem para cá no patrimônio líquido. As contas de reservas acabam sendo um item de estudo de outras disciplinas aí no decorrer dos próximos semestres. Seja aí alunos de administração ou ciências contábeis, vocês terão a oportunidade de aprender um pouco mais, de aprofundar um pouco mais nesse item em outras disciplinas, tá? No nosso caso, ficaremos aqui com o patrimônio líquido e a integração entre lucro e prejuízo aqui em contabilidade geral. E fechando essa revisão aí, nesse último slide nós temos as classificações teóricas do balanço patrimonial. Temos aqui aquelas divisões de nível, né? Ativos circulantes, não circulantes, patrimônio líquido aqui destacado, os níveis internos, como aqui, realizável a longo prazo, investimentos imobilizados, capitais, lucro dentro do PL, tá? Aquelas classificações decorrentes de significados, como capitais de terceiros e capitais próprios para os passivos e PL, o tempo de realização dos ativos e dos passivos, né? Estão todos identificados aqui, até 12 meses ou acima disso, as aplicações de recurso sintetizadas nos ativos, as origens representando passivos e PLs, e a classificação destas contas vem deste sentido aqui, ó. Maior liquidez vem lá para o ativo circulante. Por isso a conta caixa será sempre a primeira a aparecer no balanço patrimonial, porque ela já é dinheiro. Liquidez, relembrando, representa dinheiro, né? Transformação em dinheiro. E menos liquidez, aquilo que deve levar mais tempo nessa transformação. Por isso os não circulantes vem na sequência por último ali, né? Principalmente o intangível, né? Que é um dos itens mais difícil de negociação aqui. E no lado direito, os passivos e PL, a ordem é de exigibilidade, ou seja, conforme o prazo de vencimento. Então a gente começa demarcando aqui as contas que vencerão primeiro no passivo, até as contas que terão mais prazo de vencimento no passivo não circulante, e por fim as contas de capital próprio, sintetizando aí, finalizando o equilíbrio do balanço patrimonial. Pessoal, essa foi a nossa revisão. Claro, se você continuar com alguma dúvida, tiver alguma situação que precisa de esclarecimento dentro disso que a gente já viu ou de outros temas, estaremos à disposição. Até a próxima!